automóveis usam o álcool hidratado como combustível. Desde a primeira crise do petróleo, em 1973, houve necessidade de se buscar uma alternativa aos derivados do petróleo. Em 14 de novembro de 1975, é criado o Programa Nacional do Álcool, o ProAlcool. Este programa visava o desenvolvimento da produção do álcool como alternativa aos combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel. Os sucessivos aumentos no preço do petróleo, o esgotamento das reservas mundiais e os constantes conflitos no Golfo Pérsico fizeram com que cada vez mais o álcool combustível se tornasse essencial para o país. Com o desenvolvimento tecnológico, o carro a álcool hoje se equipara e até ultrapassa em alguns itens o carro a gasolina. Vencidas as barreiras iniciais, o mercado de carros a álcool no Brasil é relativamente sólido, com uma grande vantagem a longo prazo. O álcool é uma energia renovável, em contrapartida ao petróleo, que um dia vai acabar. Outra grande vantagem da utilização do álcool é a possibilidade do pequeno proprietário ou produtor rural obter o seu próprio combustível, principalmente se este já destila aguardente e tem uma estrutura montada. Parte do resíduo da produção de aguardente pode ser usada na destilação do álcool. Este filme apresenta todos os detalhes da construção e utilização de um sistema de destilação com coluna de mata-o-sol modificada. A infraestrutura básica para montar uma microdestilaria é relativamente pequena. São necessários 3 ambientes: o engenho de cana, a sala de fermentação e a coluna de destilação. O engenho de cana ocupa uma área nunca superior a 20 metros quadrados. A sala de fermentação pode ser instalada num cômodo ou área coberta com 25 metros quadrados. E para a coluna de destilação, uma área de 12 metros quadrados é suficiente. Para o resfriamento da coluna deve existir uma vazão de água em um tubo de pelo menos meia polegada durante o processo de destilação. Não havendo água corrente, é preciso ter na propriedade uma caixa d'água com capacidade de 5 a 6 mil litros. A energia para mover o engenho pode ser obtida por queda d'água, tração animal ou a eletricidade. Nesse caso, motor monofásico de 3 a 5 CV, que demanda uma potência em torno de 4 kVA, é suficiente para moer a cana. A fornalha que aquece a microdestilaria é alimentada com o bagaço da própria cana, resultando um baixo consumo de energia do sistema. Várias matérias-primas podem ser usadas na produção do álcool. Porém, a mais utilizada no Brasil é a cana-de-açúcar. A primeira preocupação é escolher a espécie que obtém o maior rendimento para cada região. Todos os tratos culturais devem ser aplicados para a obtenção de matéria-prima de qualidade. É bom lembrar também que a cana deve ser cortada madura e na quantidade suficiente para a moagem do dia. O engenho é um conjunto de 3 moendas, usado para extrair o caldo da cana. Não possuindo engenho na propriedade, é preciso comprar. Nesse caso, um engenho pequeno é suficiente, além do motor já citado. A sala de fermentação pode ser composta por 3 ou mais dornas, com volume de até 260 litros cada, e feita em alvenaria revestida por azulejo ou outro material impermeável. A sala deve ainda estar no nível mais baixo que o engenho, para que o caldo possa chegar às dornas por gravidade. A cana é cortada até 36 horas antes da moagem. O caldo resultante deve ser filtrado para a separação do bagacílio. A seguir, o caldo vai para as dornas, onde será fermentado até transformar-se no mosto, que contém água e álcool misturados. O mosto é transportado para o destilador, onde o álcool e a água serão separados. Na primeira parte deste documentário, vamos estudar o processo de destilação e aprender a construir a microdestilaria.
Na segunda parte, aprenderemos a operar a destilaria, desde a fermentação até a armazenagem do álcool. O objetivo da destilação é separar o álcool existente no caldo fermentado de outros ingredientes, principalmente da água. Esta separação é possível porque o álcool, nas condições normais, tem um ponto de ebulição a 78 graus Celsius e a água a 100 graus Celsius. Quando o caldo já fermentado, também conhecido como vinho, é colocado em ebulição, vapores com grande concentração de álcool são formados. Condensando esses vapores, restará no final o álcool na forma líquida. Para tornar possível a separação entre álcool e água via aquecimento, sem que os vapores se percam na atmosfera, é necessário um destilador. Um equipamento simples, constituído por um sistema totalmente fechado, onde os vapores ficam isolados do ar exterior até se condensarem como álcool. Vejamos como funciona. O líquido, ao ser aquecido, vai liberando vapor rico em álcool. O vapor sobe pelo tubo até passar por uma serpentina resfriada com água que condensa o vapor e libera o líquido rico em álcool. Retornamos com o líquido e redestilamos. A cada passagem no destilador, vamos obtendo um álcool mais puro. Estas múltiplas destilações são evitadas quando se utiliza um aparelho destilador, chamado coluna de retificação, que processa a destilação de forma constante. Aqui vemos um destilador simples de laboratório em funcionamento, com uma coluna de refluxo antes da saída para o condensador. A coluna é constituída por este tubo de vidro, contendo enchimento com material inerte no seu interior, nesse caso, cacos de vidro. Ela é um dos principais elementos da coluna de retificação. Note a presença do termômetro para controle da temperatura na coluna. Na nossa microdestilaria, usamos uma coluna semelhante, de maior porte, feita de metal. Veja o que acontece em seu interior durante a destilação. Iniciado o processo, vamos regulando a temperatura até obter o álcool praticamente pronto para ser utilizado. Isso é possível com o enriquecimento dos vapores no interior da coluna. O material inerte facilita a condensação e descida da água para a panela. Os vapores que sobem, em contato com o líquido descendente, tornam a evaporá-lo. Assim, à medida que o vapor sobe na coluna, a temperatura vai sendo mais baixa e com isso ele se torna cada vez mais rico em álcool. Chegando ao topo da coluna praticamente puro, 92 a 94% de álcool. Entendido o processo que permite a produção de álcool, vamos ver a coluna de retificação funcionando como um todo. O mosto ou vinho é aquecido na panela, sobre a fornalha, até entrar em ebulição. O vapor formado sobe pela coluna de refluxo, passa pela unidade de controle de refluxo inferior, onde a temperatura do vapor é reduzida. Segue seu caminho ascendente pela coluna retificadora até chegar à unidade de controle de refluxo superior, onde ocorre nova redução da temperatura. Daí, o vapor chega ao condensador, transformando-se em álcool combustível. Vamos conhecer cada componente da coluna, sua montagem e função. Inicialmente, deve-se construir a fornalha em alvenaria, utilizando tijolo maciço comum de boa qualidade ou refratário. A fornalha é usada para aquecer a panela de destilação. O esquema mostra as dimensões da fornalha: 1,20 m por 1,20 m por 1,40 m. A boca tem 40 por 40 centímetros. No seu interior é montada uma grelha, onde o bagaço de cana é colocado para queima. A chaminé deve ter um diâmetro igual ou superior a 4 polegadas, podendo ser de ferro, alvenaria ou amianto.
A base da panela na fornalha deverá ter medidas que permitam o perfeito encaixe entre as duas. Conheça todas as etapas de construção da fornalha. A panela, onde o mosto fermentado é aquecido, pode ser feita de aço inox ou de cobre. O volume varia de 200 a 350 litros, no caso da nossa destilaria. Lembrando que a carga útil é de 3/4 do volume total da panela. Para o aquecimento e ebulição do vinho, podemos utilizar também um sistema alternativo ao fogo direto, que muitas vezes torna a vida útil da panela bem menor. Podemos usar um aquecedor de caixas, que você vê nesta figura esquematicamente. Este sistema aumenta a área de contato entre o mosto e o fogo da fornalha e, consequentemente, aumenta o rendimento da destilação. As caixas são interligadas entre si e com a panela. A solução fria entra por baixo, enquanto que a solução quente sai por cima, indo em direção à coluna. Nossa microdestilaria ganha uma estrutura a mais, já que a fornalha fica agora ao lado da panela. A panela, por sua vez, é encaixada em outra estrutura de alvenaria. A coluna é constituída de 4 partes: 2 unidades de controle de refluxo, uma coluna retificadora e uma coluna de refluxo. Seu dimensionamento depende da capacidade de produção desejada. O diâmetro da coluna é que vai determinar esta capacidade.
Nossa coluna terá 5 polegadas de diâmetro, o que resultará em até 20 litros de álcool produzidos por hora. A coluna de refluxo é constituída de um tubo metálico de 60 centímetros de comprimento com uma placa inox perfurada soldada na base, que sustenta o material de enchimento em seu interior. Como enchimento, utilizamos cacos de vidro. Na base e no topo, temos flanges para ligação com a panela e com a unidade de controle de refluxo, respectivamente. Utilizamos junta de cortiça na vedação e parafusos na fixação. Nesta coluna, boa parte da água desce de volta à panela, subindo um vapor mais rico em álcool. Localizadas no topo e na base da coluna retificadora, as unidades de controle de refluxo têm como função controlar a temperatura do vapor, aumentando a condensação da água, deixando passar vapores cada vez mais ricos em álcool. Cada unidade pode ser constituída de um tubo externo metálico de 5 polegadas de diâmetro e 13 tubos internos de 3/8 de polegada. Nesse corte esquemático, você percebe que na base e no topo temos placas com perfurações, onde se encaixam os tubos internos. As placas são soldadas, criando uma câmara interna onde a água fria circula entre os tubos. A água entra pela parte superior da unidade e sai pela parte inferior. Na nossa destilaria, vamos utilizar um modelo alternativo. O mesmo tubo exterior de 5 polegadas, contendo em seu interior uma serpentina, por onde circula a água fria. Acoplado a cada uma das unidades, temos ainda um termômetro para controle da temperatura. Este controle é feito aumentando ou diminuindo o fluxo de água fria no interior da unidade, através de registros. No topo e na base da unidade inferior, também temos flanges para fixação com parafusos. A vedação é feita com juntas de cortiça. No topo da unidade superior fica a saída do vapor em direção ao condensador. A coluna retificadora é responsável pela destilação progressiva do álcool, auxiliada pelas unidades de controle de refluxo. É constituída de 13 tubos de aço inox ou cobre com 1,80 m de comprimento. Mais uma vez, temos flanges nas extremidades. Outra alternativa é a utilização de um tubo único de 5 polegadas de diâmetro, fechado na base com placa furada, tendo em seu interior cacos de vidro como material inerte, como na coluna de refluxo. Este formato pode ser adaptado sem alteração de rendimento da coluna. O tripé de sustentação da coluna pode ser feito com barras de metalon com 2,90 m. Suas bases são chumbadas no topo da fornalha. O encaixe é feito por parafusos no topo da coluna, entre a coluna de refluxo superior e a coluna retificadora. O condensador nada mais é que uma serpentina de tubo de cobre ou aço inox, acoplada dentro de um recipiente, que pode ser um latão de óleo de 20 a 50 litros, onde corre a água para passar o álcool de vapor para líquido. É instalado no topo da coluna, num suporte anexo que pode ser de madeira ou outro material disponível. É acoplado à coluna de refluxo superior através de um niple.
deve ser construída em material inox ou à prova de corrosão por álcool. Em uso, o produto saindo do condensador é introduzido no fundo do copo e drenado no topo. É usado para colocar o densímetro e o termômetro. O densímetro e o termômetro permitem uma constante verificação do teor de álcool produzido na coluna. O densímetro indica o teor ou concentração do álcool produzido pela coluna, em função da densidade do produto. São tipicamente usados em postos de combustível, junto às bombas de abastecimento de álcool. O termômetro completa o sistema para a verificação da qualidade do álcool. Na base do copo, podemos colocar um registro para drenar o produto a qualquer momento. A água que alimenta a destilaria chega até esse tubo de meia polegada de diâmetro e comprimento de 4 metros. O registro de gaveta na base regula a entrada de água geral. Os outros 3 registros, tipo de gás, regulam as saídas de água para a coluna de refluxo inferior, a superior e para o condensador, através de mangueiras plásticas do tipo usado para gás de cozinha. Vamos agora acompanhar a montagem da nossa coluna, passo a passo. Fique atento aos detalhes construtivos. Fixada a panela sobre a fornalha, passamos aos passos seguintes. A fixação da base do tripé é feita com concreto. Aqui o tripé será parafusado para facilitar sua retirada em caso de manutenção. A seguir, vamos fixando cada parte da coluna com parafusos. Finalmente, fixamos toda a estrutura sobre a fornalha. O tripé é peça muito importante, garantindo estabilidade à coluna. O próximo passo é instalar um suporte para o condensador. Pode ser de madeira e deve ficar bem firme, fixo ao chão, ao lado da fornalha. Na conexão entre tubos do controle de refluxo superior e do condensador, é importante uma perfeita vedação com teflon. Toda tubulação de água deve ficar fixa, presa, por exemplo, ao suporte do condensador. E por fim, a chegada de água à destilaria, que vai garantir o suprimento de água fria, indispensável na operação da coluna. Vamos agora colocar a tubulação para a entrada de água fria e saída de água quente no condensador e unidades de controle de refluxo. Saída de água para a coluna de refluxo inferior. Chegada de água na coluna de refluxo inferior. Chegada de água na coluna de refluxo superior. Saída de água para a coluna de refluxo superior. Chegada de água no condensador.
Saída de água para o condensador. Saída de álcool para o condensador. Saída de água quente da coluna de refluxo superior. Saída de água quente do condensador. Saída de água quente da coluna de refluxo inferior. Por fim, colocamos o copo para densímetro, fixo no suporte do condensador. O álcool entra pela parte inferior e sai pela superior. Pronto, aí está a nossa coluna montada. Porém, antes de conhecermos sua operação, vamos aprender um pouco mais sobre fermentação, que é o ponto de partida para a produção de álcool. A transformação do caldo de cana em álcool é feita por leveduras, que fermentam o açúcar. Estas leveduras, no entanto, não resistem a concentrações alcoólicas muito altas, o que torna o processo muito demorado ou incompleto. Como a concentração alcoólica está relacionada diretamente à concentração de açúcar no caldo, é importante um controle total deste componente. A concentração de açúcar é medida por um instrumento chamado areômetro, ou sacarômetro de Brix, cuja operação veremos mais adiante. 16% é a concentração ideal. Acima disso, já sabemos, as leveduras diminuem seu trabalho. Abaixo disso, teremos excesso de água para destilar, o que implica em maior consumo de água, energia e tempo para destilação. Normalmente, em estado de maturação ideal, o caldo de cana contém entre 20% e 22% de açúcar. Para diminuirmos esta concentração, adicionamos água até chegarmos ao ideal. Para sabermos quanta água devemos adicionar, multiplicamos o volume do caldo pela sua concentração de açúcar e dividimos o resultado pela concentração desejada. Deste valor, subtraímos o volume inicial e teremos então o volume de água a ser adicionada. A água deve ser potável e não muito rica em sais minerais. Antes de se passar para o preparo, vamos explicar como se determina o teor ou quantidade de açúcares do caldo. Para isso, explicar como se determina o teor ou quantidade de açúcares do caldo. Para isto, usamos o areômetro ou sacarômetro de Brix, que indica a porcentagem de açúcar. Vejamos como usar o areômetro de Brix. O primeiro passo é coar o caldo em peneira de malha fina. Encher completamente uma proveta ou gomo de bambu bem largo. Retirar as impurezas e completar com mais caldo. Repetir o processo até a superfície ficar completamente límpida.
Mergulhar o areômetro com cuidado no caldo, soltando a haste apenas quando ele estiver flutuando, para que o aparelho não quebre. Efetuar a leitura observando o número na haste, sempre na direção da superfície livre do líquido. O controle do pH também é importante. A faixa ótima para a fermentação está entre 4,8 e 5, ou seja, uma solução levemente ácida. pHs maiores que 5 facilitam o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis à fermentação. Por outro lado, valores de acidez inferiores a 4,5 prejudicam outros processos durante a fermentação. Controle a acidez usando, por exemplo, papel tornassol, que muda de cor com o valor do pH e é encontrado em lojas de material para piscinas. Como o caldo de cana é ligeiramente alcalino, há necessidade de acidificá-lo, adicionando ácido até que atinja o ponto ideal. Caso seja adicionado excesso de ácido, pode-se compensar o pH excessivamente baixo adicionando-se soda cáustica. Tendo em mente tudo o que vimos sobre o preparo do caldo, vamos partir agora para a fermentação propriamente dita. Primeiro, vamos ver como se prepara o pé de fermentação, ou pé de cuba, que é uma espécie de cultura das leveduras que vamos utilizar para iniciar a fermentação do caldo. Feito o pé de cuba e fermentado o primeiro caldo, uma parte do próprio caldo servirá para iniciar a fermentação seguinte. A primeira etapa é a preparação do pé de fermentação, ou pé de cuba. Micro-organismos, denominados fermentos alcoólicos, transformam o açúcar do caldo de cana em álcool. Para se obter uma fermentação sadia e de alto rendimento, é preciso adicionar ao caldo de cana fermento em quantidade suficiente e de boa qualidade. Esta mistura de caldo de cana e fermento é chamada de pé de cuba. Vamos aqui descrever o preparo de um tipo especial. Seja qual for o tipo utilizado, algumas normas devem ser seguidas. A asepsia é fundamental. Todas as normas e a sala de fermentação devem estar absolutamente limpas. O caldo deve ser obtido de canas despalhadas e colhidas no mesmo dia do preparo. Deve ser fervido e resfriado até uma temperatura de 32 graus centígrados. O método mais seguro e que oferece melhores resultados para a obtenção do pé de cuba é com o uso do fermento prensado, tipo Flashman. Na primeira etapa, adicionamos 100 gramas de fermento a 5 litros de caldo de cana diluído para 12 a 14 graus Brix e a temperatura de 32 graus centígrados. A partir daí, com o mosto em repouso, inicia-se a transformação do açúcar em álcool, resultando numa queda do Brix, que deve ser acompanhada com o areômetro. Quando a leitura atingir 2 a 3 graus, adicionamos mais 25 litros de caldo, também com 12 a 14 graus Brix. Acrescentamos ainda 25 gramas de sulfato de amônia e 12,5 gramas de superfosfato de cálcio. A proporção é, portanto, de 1.000 gramas de sulfato de amônia e 500 gramas de superfosfato de cálcio para cada 1.000 litros de caldo. Se houver disponibilidade de farelo de arroz, acrescentar também 1 kg por 1.000 litros de caldo. Novamente repouso e acompanhamento até o mosto atingir de 2 a 3 graus Brix. Adicionar mais ou menos 4 vezes mais caldo, isto é, 120 litros de caldo de cana com 12 a 14 graus Brix e 120 gramas de sulfato de amônia e 60 gramas de superfosfato de cálcio. Novo repouso e acompanhamento até o Brix atingir 2 a 3 graus. Encerrado o preparo do pé de cuba, passamos ao preparo do mosto. Completamos o volume para 160 litros e esperamos até que o teor de açúcar caia para 2 a 3 graus Brix.
Podemos trabalhar com uma ou mais dornas para fermentação. Vamos exemplificar o trabalho com 3 dornas e com dorna única. No primeiro caso, o rendimento é maior e a produção mais uniforme ao longo do tempo. Nesse primeiro exemplo, vamos trabalhar com 3 dornas de 260 litros cada. Distribui-se o pé de cuba preparado anteriormente, dividindo o conteúdo igualmente entre as 2 primeiras dornas, ou seja, 80 litros para cada uma delas. A partir daí, vamos trabalhar com o corte das dornas, que consiste no seguinte: o caldo proveniente da moagem da cana deve ser diluído com água para 16 bricks. Com esse caldo, alimentamos continuamente as 2 dornas que estão com pé de cuba. Deve-se ter cuidado para que o brix nas dornas que estão fermentando não ultrapasse 7 graus, isto é, metade de 16 menos 1. Quando as 2 dornas estiverem com volume completo e com o brix em torno de 7 graus, distribuímos metade do caldo da dorna 2 para a dorna 3. Daí a denominação corte das dornas. E recomeçamos a alimentar as 2 dornas com mais caldo de cana a 16 graus brix, da mesma forma vista anteriormente. Aguardamos até que o brix da dorna 1 caia para 0 e levamos o mosto desta para destilar. A dorna 1 é então lavada, ficando pronta para receber metade do caldo da dorna 3, que pode estar com um brix entre 2 e 6 graus. Enquanto isso, o brix da dorna 2 vai cair até 0, quando o vinho, isto é, o mosto fermentado, é levado para destilar. Procedemos assim dia após dia até o final da safra. Se percebermos que a fermentação de uma dorna não está indo bem, devemos adicionar o sulfato de amônia e o superfosfato de cálcio nas dosagens recomendadas. A fermentação do mosto pode ser feita também em dorna por dorna, completando o volume de uma por uma e deixando o brix cair a 0. Aguardamos então 10 a 20 minutos e retiramos 90% do vinho para destilação, deixando o restante como fermento para o próximo caldo. A esse fermento adicionamos água em meia parte de água para uma de fermento, misturando e deixando repousar por 15 minutos. Retiramos então a água colocada e temos o pé de cuba, pronto para receber o caldo novamente. Tanto neste processo quanto no do corte das dornas, nunca devemos deixar que o brix seja superior a metade menos 1 do valor do brix do caldo de alimentação. A panela é abastecida com vinho até 3/4 de seu volume. O fogo é aplicado na fornalha, utilizando para isso o bagaço da própria cana. À medida que o vinho entra em ebulição, os vapores hidroalcoólicos são liberados dentro da coluna. E então regulamos o controlador de refluxo superior para 78 graus Celsius e o inferior para 82 graus Celsius. Nessa situação, temos um vapor saindo com 94% de álcool. A regulagem é feita abrindo ou fechando a válvula que leva a água de resfriamento à coluna. Acompanhar a destilação até que o teor alcoólico medido pelo densímetro nos dê um valor de 85%. Nesse ponto, interrompemos parcialmente o processo e armazenamos o álcool destilado. A destilação deve continuar até a temperatura do topo da coluna atingir 98 graus Celsius. Nesse ponto, a destilação estará acabada. O armazenamento do álcool pode ser feito tanto em vasilhames plásticos como em reservatórios especiais. Deve-se dispensar ao álcool todos os cuidados que se teria com quaisquer outros combustíveis. A panela deve ser então esvaziada e recarregada com novo vinho, mais o álcool obtido na destilação, cuja graduação esteja abaixo de 85% e que foi armazenado separadamente.
A seguir, reiniciamos o processo. Para produzirmos cachaça nesta destilaria, precisamos de alterações mínimas. Colocamos um registro na unidade de controle de refluxo superior, que será mantido fechado. Outro registro será colocado na coluna de refluxo, o qual, por sua vez, será mantido aberto. Daí sairá uma tubulação que será ligada ao condensador, de onde sai a água ardente. Eu aconselho ao pequeno proprietário, aquele que necessita em torno de 10 a 20 litros de álcool por hora, ou seja, em torno de 100 litros de álcool por dia, que continue com essa dimensão de coluna. Para um produtor que necessita de uma quantidade maior, uma produção maior de álcool combustível, ele deve procurar um especialista para redimensionar a coluna, porque o redimensionamento não é fácil. De qualquer maneira, essa coluna que aí está, ela produz, se ela produzir de 10 a 20 litros com a destilação normal, ele pode aumentar essa produtividade fazendo uma pré-destilação no alambique e a retificação na coluna. Nesse caso, vai passar a ter um rendimento em torno de 60 litros por hora. Nós temos basicamente dois tipos de coluna, isto é, podemos construir de duas maneiras, com tubo único ou com bateria de tubos. Preferencialmente deveria ser construído com tubo único, mas para isso o proprietário deve adquirir o tubo metálico inoxidável, ou então cobre. Toda a tubulação tem que ser inoxidável. E esse é mais difícil de encontrar no mercado. E o tubo mais fino é mais fácil. Então, se ele usar a coluna de tubo único ou de vários tubos, vai depender da facilidade de se encontrar o material. O operador deve ter bastante cuidado ao operar a coluna de retificação. No início, ele deve manter a temperatura do controle de refluxo superior em torno de 78 graus. Com isso, a destilação progredindo vai diminuir o teor alcoólico. Quando chegar no ponto de 85 graus, ele deve separar o destilado para voltar uma nova destilação. Mas para isso, para ele aproveitar o máximo possível de retirada de álcool, ele deve subir a temperatura do controle de refluxo superior no final da destilação. O custo de produção do álcool vai depender muito de como está sendo operada a destilaria na fazenda. Depende da distância do canavial, isso é fator de custo. Depende do custo da mão de obra, essa mão de obra tem variação local. Depende do uso que o fazendeiro vai dar para os resíduos, como o bagaço, a vinhaça. Realmente o custo é muito variável, então depende. Ele deve então integrar todo o sistema para que o custo é o mais baixo possível. Mas, em média, nós podemos considerar que o custo do combustível seja metade do que se compra no posto de gasolina.